A origem do termo museu está ligado à mitologia e à história da Grécia Antiga. Da união de Zeus, deus do poder, e Mnemosine, deusa da memória, teve origem a 9 musas, cuja missão era proteger as artes. As musas possuíam criatividade e grande memória e tinham seus próprios templos. As obras de arte eram mais para agradar as divindades do que para serem contempladas. O primeiro museu do qual se tem notícia data do século II a.C., em Alexandria. O hábito de colecionar é tão antigo quanto o homem. Por isso, os romanos decoravam palácios de imperadores e generais ao longo dos séculos. Na Idade Média, a igreja era uma das grandes receptoras de doações do colecionismo, como manuscritos, livros, mapas, porcelanas, moedas e instrumentos musicais. Os príncipes também obtinham objetos de todas as partes do mundo. As coleções eram símbolos de poder entre famílias. O primeiro museu público europeu surgiu em 1683 e a visitação era restrita apenas a estudantes. Só no final do século XVII que passaram a ser abertos à visitação. Era o Museu de Louvre. No Brasil, o mais antigo foi o Museu Real, em 1815, atual Museu Nacional do Rio de Janeiro. Em Valadares, o museu foi inaugurado em 30 de janeiro de 1984 e a fundadora foi Maria Sinira dos Santos, com o apoio de alguns amigos. Em 1983, houve uma mudança de governo aqui em Governador Valadares. E o vereador José Fernandes, ele assumiu a prefeitura. E quando ele assumiu a prefeitura, ele me convidou para poder ser a secretária de Educação. Mas há muito tempo eu pensava que nós deveríamos ter um museu para registrar a história dos pioneiros dessa região, como ela foi desbravada, porque ele era uma região muito rica. Então eu pensei, quando eu cheguei na secretaria, eu propus às pessoas que trabalhavam lá para trabalhar comigo nesse projeto. Convidei a dona Ruth Soares para poder trabalhar comigo e a dona Ruth foi em busca dos pioneiros vivos para ela tomar depoimento para escrever um livro, Memórias de uma Cidade. Fui em busca da família dos pioneiros para que eles me ajudassem a montar esse museu. E eles ficaram entusiasmados com a ideia e começaram a buscar fatos que tinham acontecido aqui, a trazer objetos que tinham aqui, das primeiras pessoas que habitaram a cidade. No dia 30 de janeiro de 1984, nós inauguramos o museu, no 5º andar da atual Secretaria da Educação. O museu é uma história viva de uma cidade. Lutei muito para conseguir fazer isso e trabalhei muito para conseguir fazer esse museu. Agora, me causa estranheza que até hoje ninguém tomou providência de ter um espaço específico para o museu. O Ronaldo Perim foi eleito prefeito. O que o Ronaldo Perim fez? Ele chegou lá e encaixotou o museu. E esse museu ficou anos encaixotado. O Toninho foi lá e abriu o museu, colocou numa casa na Rua Marechal Floriano, que não é essa atual que está. Essa aí eu nem sei qual prefeito que colocou, mas ele colocou. Mas eu tenho certeza que se a gente buscar famílias antigas aqui, e até mesmo a prefeitura, ela deve ter lotes, espaços para se construir um museu. E eu tenho certeza que se nós buscarmos as famílias pioneiras, elas nos ajudarão a construir o museu. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas.
objetos doados e guardados que resgatam a história da cidade. Essa radiola é da década de 50. Essa maca de parto pertenceu ao Dr. Arnóbio Pitanga. Esses blocos de mica bruta foram encontrados aqui na região e exportados para usar em armamentos de guerras na década de 30. E essa máquina de costura datada de 1870 vestiu muitos valadarenses com belíssimas roupas. O museu guarda relíquias e histórias e Ieda vai nos contar um pouco delas. Os primeiros habitantes aqui da nossa região foram os índios botocudos, né? Eles viviam às margens esquerdas do Rio Doce. Então, os índios botocudos tinham o costume, né, de quando morriam, os índios serem enterrados em igaçaba. Igaçaba é uma urna funerária que o índio era colocado na posição agachado e assim colocado dentro das igaçabas enterrado, cobria totalmente com terra. E essas igaçabas, conta-se que tem mais de 300 anos. Foram encontradas numa fazenda, né, a Fazenda São Domingos, no distrito de Pontal, a fazenda Senhor Nédio Luiz Almeida. Assim que foram encontradas, foram levadas à Universidade do Espírito Santo, depois trazidas para o museu, foram doadas para o museu. Além dessas duas igaçabas, também foram encontradas mais duas peças, que é uma igaçaba pequena, uma outra igaçaba, mas com formato de bacia, mas tudo com a mesma função, com a mesma finalidade, uma urna funerária, era o caixão do índio naquela época. Isso aqui são instrumentos musicais, uma tuba e um trompete, que pertenceu à Banda Lira 30 de Janeiro, que é a banda oficial da cidade. Mas ela já existia desde 1932, com o nome Furiosa. E só a partir, depois da emancipação da cidade, em 30 de janeiro de 1938, só a partir de 42 que ela foi oficializada e trocou de nome. Passou a chamar a Banda Lira 30 de Janeiro, em homenagem ao aniversário da cidade, que foi 30 de janeiro. Também temos o primeiro livro de recenseamento de Figueira, de 1930, que é esse aqui. O recenseador foi Joaquim Neri, né, aproximadamente 2.400 pessoas. Esse aqui é o telefone, o primeiro telefone que pertenceu à primeira companhia da cidade, Companhia Telefônica CTGV, de 1956. Esse aparelho telefônico é de 1957. Era uma central telefônica ligada a várias linhas telefônicas e era via telefonista. Se queria ligar para determinado lugar, o telefonista que fazia as transferências. Também essa central telefônica foi usada no Grande Hotel. Essa mitra pertenceu ao primeiro bispo, Dom Hermínio Malzônio Hugo, da década de 50. A cidade foi emancipada em 30 de janeiro de 1938, deixou de ser distrito de Peçanha e tornou-se cidade. E como já era um município, tornou-se cidade, precisava de um primeiro prefeito. Essa aqui é a cadeira do primeiro prefeito. O primeiro prefeito chamava-se Moacir Palheta. Ele sentou nessa cadeira aqui, ela é de 1939, uma cadeira de madeira giratória. Era o melhor que se tinha naquela época, só pessoas importantes, autoridades sentavam numa cadeira dessa aqui. Tanto é que essa aqui é a primeira cadeira do primeiro juiz de direito, Dr. Joaquim de Assis Martins Costa, que o fórum recebeu o nome dele, né, em homenagem a ele. Também é de 1939, parecido com o do primeiro prefeito, giratória. E nessa sala também nós temos, né, a galeria de todos os prefeitos, desde o primeiro prefeito Moacir Palheta, todos os prefeitos que passaram. Essa cadeira de dentista é de 1928. Foi uma das primeiras cadeiras de dentista que chegou na cidade. Eu creio que mesmo antes de 1928, porque pertenceu ao Idelon de Rosado, ele chegou em Figueira em 1923. Era o gabinete móvel, porque ela desmontava ela todinha, colocava no caixote, amarrava no lombo do animal e fixava, né? Ia todo o vilarejo, fixava a residência entre 3 meses até tratar, arrancar o dente das pessoas. Depois ele foi para fazer um curso, que era um dentista prático, ele foi fazer um curso em Juiz de Fora para ser habilitado. Só retornou em Figueira do Rio Doce em 1931. Nós temos ali a foto dele já com seu consultório na Rua Prudente de Moraes, que é essa rua aqui onde fica situado o Museu da Cidade, que é a primeira rua da cidade, que chamava Rua da Direita. No museu você pode encontrar fotos, pinturas e documentos,
álbuns fotográficos, moedas, selos, peças de cerâmicas, ferro, barro, igaçabas, catálogos telefônicos, livros de documentos, biblioteca, LPs e compactos e vestuário. No museu ainda encontramos livros que contam a história da cidade e biografias. A argola de amarrar solípedes da Rua Marechal Floriano, que é tombada pelo patrimônio histórico da cidade. Algumas peças relembram a história rural, como esse carro de boi. As bicicletas dos antigos moradores. E essa foto mostrando os oitis cortando o meio da Avenida Minas Gerais. Venha conhecer o Museu de Valadares. Ele fica na Rua Prudente de Moraes, 711 Centro.